Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo estão Paloma Mina e Edilene Ribeiro. Olá! E antes de contar quem é a nossa convidada, vocês já sabem, eu quero fazer aquele pedido de toda semana, que é para você dar um like neste episódio e curtir a gente nas redes sociais, no Instagram, protagonistas.podcast, no YouTube também, se inscreva no canal, comente, interaja com a gente e também no Spotify, a gente está lá, quando você for caminhar, quando você for lavar a louça, fazer qualquer atividade, escuta a gente no Spotify. Sim, e se você gosta dos nossos programas, se você acompanha os nossos episódios, quer que esse projeto tenha vida longa, outra forma de você apoiar a gente é fazendo um Pix de qualquer valor, o que não for pesar aí pra você, pra nossa chave, que é o nosso e-mail, podcastprotagonistas@gmail.com. Também é por lá que a gente recebe as sugestões de pauta, as sugestões de nomes pra virem aqui, perguntas que vocês acham que a gente tem que fazer para as convidadas, enfim. Lá é o nosso meio de interação com vocês e também a forma que vocês têm para nos apoiar financeiramente, que como eu sempre falo aqui, dinheiro importa. E agora vamos falar da nossa protagonista de hoje, que vai nos ajudar a entender mais sobre marketing, cultura e experiência, pontos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Isso porque ela é CMO, né, de uma das maiores empresas do setor digital. Ela acredita que marketing é um potente gerador de receita e entende que grande parte do sucesso do negócio depende de eficiência, a começar na estratégia. Além disso, ela é fisiculturista e membro do IFBB São Paulo, categoria Body Fitness. Olha aí você sedentária. Sentiu, hein? Sentiu o golfe. Sabem o que é isso? Vocês têm noção do que é isso? É a Federação Paulista de Musculação, Fisiculturismo e Fitness. Vai brincando, vai? E ela vai nos contar como que a disciplina do esporte impacta em todos os campos da sua vida. A nossa protagonista de hoje é Lígia Marconde! Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada. A gente que agradece Nossa, pela sua presença. bem-vinda! Tantas mulheres maravilhosas, então... Eu não posso negar. Isso é o fato que você vai. Lígia, seja muito bem-vinda. E, assim, eu já quero começar perguntando sobre disciplina. Sem ela, a gente não chega a lugar algum. Como ela impacta na sua vida? Eu acho que toda vez que me perguntam, né, ou vão falar sobre alguma característica minha, todo mundo coloca a disciplina como principal. Então, eu acho que é sim importante, né, não só no trabalho. O fisiculturismo, até vocês comentaram aqui, né, mas o fisiculturismo me ajudou muito também a ter disciplina. Acho que a gente vai falar aqui um pouquinho durante o podcast, mas assim, sem disciplina a gente não vai para lugar nenhum. Então tá. Mas antes da gente chegar nessa parte, como a disciplina te ajudou a virar chaves, a gente queria entender quem é a Lígia, qual que é a sua história, quem era você antes do marketing? Tá. Bom, então voltando um pouquinho, né, acho que a minha história com marketing é bem engraçada, eu vou contar lá desde o começo, porque na verdade, assim, eu sou, desde os meus 11 anos de idade, eu sou muito fã de uma banda de rock nacional, que é o Charlie Brown. Mentira! Temos uma... Mentira! Mentira! A minha filha também, gente, a minha filha de 7 7 anos ama. Ela pede pra colocar, quando a gente vai pra escola, colocar Charlie Brown. Que Gente, eu também. Gente, pra quem não sabe, sou muito fã de Charlie Brown. Se você pegar o primeiro DVD do Charlie Brown, eu apareço. Você também tá naquele DVD? Gente do céu! Sério, aquele primeiro que foi no DirecTV em Moema. Tô no acústico, tô em todos. Ah, não, o acústico eu já trabalhava, já não consegui ir mais. Mas aquele primeiro eu tô. Charlie Brown, gente, se você é jovem, você não conhece a obra do Charlie Brown,
vai atrás, porque foi a maior banda de rock desse país. Eu não tenho nenhum problema de falar. Porque eu quero ver alguém que compôs mais que o Chorão, que entregou mais hits. Infelizmente, ele é uma pessoa que talvez não tenha tido disciplina. É isso. Pra cuidar da própria vida e da própria carreira. Ele era um personagem cheio de excessos, mas inclusive excesso de talento, né? E vou dizer, já me ajudou na educação da Carol, porque a parte, às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. Eu tenho algumas frases tatuadas. Essa aqui. daí, quando ela ouviu, bateu nela. Ela falou, nossa, mãe. Eu falei, aí, filha, tá vendo? Ele tá cantando. E é isso, às vezes a gente tem que fazer o que a gente quer. E tudo bem. E às vezes a gente faz o que não Então tem que você era fazer. muito fã de Charlie Brown. Aí você tinha quantos anos? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Eu tenho 37. Ai, também. E a gente É. é gêmea! Muitas coincidências. E por que eu falo sempre do Charlie Brown? Porque, assim, eu comecei a gostar de Charlie Brown desde os meus 11 anos de idade. Eu sempre fui muito fã. Então, assim, a minha vida inteira, a minha infância, a minha adolescência foi em função de Charlie Brown. E é por que eu sempre falo isso? Porque até a minha profissão foi Charlie Brown que moldou. Porque quando eu decidi fazer marketing, a minha vontade era fazer rádio e TV, né? Então, eu queria fazer rádio e TV porque eu queria trabalhar em produção de produção de programas de TV. Pra encontrar com o Charlie Brown. É isso. Pra estar em contato, entendeu? Pra estar sempre em contato. Só que aí a minha carreira obviamente, mudou totalmente, ainda bem, agradeço todos os dias, mas a minha carreira mudou bastante. Então eu decidi, eu já era super comunicativa e tudo mais, e aí decidi fazer marketing. Então, assim, desde os meus 11, eu tenho uma família muito unida, assim, a minha mãe, meu pai, nós fomos sempre muito unidos. E meu pai sempre ia comigo em todos os shows, programas de TV, meu pai ia comigo. Então, desde muito pequena, a minha adolescência, a maior parte eu passei indo em show, programas de TV, etc. E aí eu via muito programa de TV, como que era por trás dos programas de TV, e eu tinha vontade de fazer aquilo, né? Tinha vontade de trabalhar com isso. E aí eu falei, bom, vou fazer rádio e TV. Só que na época, minha família ela não tinha condição financeira para pagar uma faculdade de rádio e TV, que era super cara na época. E aí eu falei, putz, então vou fazer publicidade, então. Foi bem assim, né? Vou fazer publicidade porque eu vou estar em contato com marketing, vou estar em contato com rádio, televisão, se eu quiser. E aí eu decido pela publicidade, que é uma faculdade que era mais em conta na época e que eu ia conseguir fazer. E aí eu me apaixonei, né? Então, assim, me apaixonei por publicidade, minha carreira tomou um outro rumo. A minha família sempre foi, assim, embora a gente não tivesse condição financeira para pagar a melhor faculdade da época, né? Mas sempre eu sempre tive liberdade, eu não precisava, por exemplo, ajudar em casa, com despesas de casa, etc. Então, eu sempre foquei muito em mim, né? Então, a minha infância inteira e a minha adolescência sempre foi muito voltada para isso, né? Para estar em show. E eu estudava bastante, eu gostava bastante de estudar. Eu sempre fui super CDF, então acho que é isso. E aí foi em 2004 que eu ingressei na faculdade, e aí desde então segui na carreira aí de marketing. E você chegou a trabalhar com outra coisa que não fosse marketing ou não? Eu trabalhei uma época, acho que toda adolescente, né? Mas eu trabalhei uma época em loja de roupa. Eu também! Mas eu Foi era meu primeiro péssima. emprego. Eu era péssima. E eu brinco que assim, eu fiz entrevista para trabalhar no McDonald's, porque eu queria trabalhar, eu queria ter minha independência financeira, porque a minha família não tinha condições de ficar me dando dinheiro, eu queria ir para show, não tinha dinheiro. Então, eu falei, bom, eu preciso arrumar um emprego para resolver aqui, né? E fazer as minhas coisas. E aí, fui fazer uma entrevista no McDonald's. Eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que não passou na entrevista do McDonald's. Eu lembro que todo mundo, né? Eu não passei na entrevista. Eu não passei também. Passei. Então A tamo gente é junto. muito gêmeas. Eu já fazia inglês e fui fazer espanhol. E aí a minha mãe gosta muito de viajar. E ela falava assim, já sei. Vamos numa seletiva que vai ter lá no McDonald's do aeroporto de Guarulhos. Porque aí você vai falar com as pessoas em inglês e espanhol. Sim. É um diferencial. Mas aí, como que eu ia chegar aqui, né? Eu também não passei. E aí Também eu não não passei, e aí eu fui, comecei, eu moro na Zona Sul, né, de São Paulo, e aí eu comecei a entregar currículo nas lojas de shopping, e aí comecei a trabalhar na Calvin Klein, só que assim, gente, eu era muito ruim. Muito ruim. Mas de atendimento, de Você venda. acha? Na verdade, assim, eu tinha que ensinar as pessoas a se vestir. Nem eu sabia me vestir. Então, vai lá, ensina E eu tinha que olhar e falar, poxa, ficou bom. E às vezes não tinha ficado bom. E eu tinha que obrigar a falar que ficou bom. Então, assim, eu não conseguia. Eu vendia muito mal. Eu fiquei um mês. Isso que eu ia perguntar, durou quanto tempo? Eu fiquei um mês, aí eu pedi as contas, saí. Não era pra mim. Mas
para quem tá começando a carreira, trabalhar em shopping, né? Tá começando a trabalhar adolescente e tal, shopping dá um dinheiro muito bom. Principalmente você pega ali novembro, Eu acho que dezembro. dava, viu? Ai, Eu acho que não dá eu tirava mais. tudo em roupa. Ai, meu Deus. Eu trabalhei na esse Ópera era o Rock. problema. Como se não houvesse amanhã. Como se não vai ser Esse amanhã, Eu né, tirava em Inês? roupa, vinha um salário assim. Mas aí a gente tá falando o quê? Do começo dos anos 2000. Acho que naquela época trabalhar em shopping dava muito dinheiro. Hoje em dia, não sei. Você que conhece alguém que trabalha em shopping hoje, deixa nos comentários. Dá dinheiro ou não dá dinheiro, meus anjos? Eis a questão. Como é que tá a comissão, né? Como é que tá a comissão? Porque eu lembro que eles ganhavam quase nada de fixo. Tinha uns É lugares isso. que nem tinha fixo, É isso. era só comissão. Então É as comissões eram bem altas. Né? Hoje tem o fixo, mas é que mudou tanto o comportamento do consumidor, a gente não vê mais os shoppings cheios como Internet naquela também, época, né? Hoje tem muita compra online. É verdade. Então acho que deu uma dividida aí, Exatamente. Estamos aqui com uma profissional de marketing, mudaram aqui os canais de venda. Exato. Vamos trazer Vamos o quê? adentrar. Vamos adentrar nesse O vocabulário. comportamento do consumidor. Só uma mudou em coisa, geral, aí então. você trabalhou, e aí como que você chega na sua carreira, né, no seu Isso. status hoje, assim? Aí eu saí da loja de shopping e comecei a trabalhar em agências pequenas. Então, eu acho que assim, todo mundo que trabalha com publicidade, que estuda publicidade, quer ir para o ramo de marketing, a agência é uma forma muito boa de começar a carreira, porque você aprende de tudo um pouco. Então, assim, por mais que eu entrei, desde na época eu entrei como estagiária e depois eu fui crescendo, mas a agência, você consegue ver todos os ramos do marketing. Então, você consegue ver se você quer atendimento, se você quer criação. Então, assim, você consegue ter uma visão 360 ali do marketing. E foi muito positivo para mim. Só que a agência, assim, eu sempre tive vontade de ter família, né, eu tinha vontade de casar, ter filho. E a agência, em sua maioria, trabalha muito, assim. Vida muito. louca. Vida louca total, assim. Aham. Então, eu virava noites, chegava a dormir no trabalho, tem prazo. Então, por exemplo, se não sai... eu trabalhava com B2C na época, né? Se não sai as publicações em horário, da vaca, que a gente chama, e aí a publicação vai sem... Você tem que pagar de qualquer jeito a publicação. Que são Vamos publicações lá, caras. o que é B2C? Isso. Explica Então, pros nossos B2C ouvintes. é quando você atua com o mercado de consumidor final. Então, você é business para consumidor, né? Então, você fala com o consumidor final. E B2B é quando você fala de empresa para empresa. E o que é vaca? Vaca era quando... A vaca, eu fiquei curiosa. Era um nome que a gente dava, por exemplo, quando você vai fazer um anúncio em revista, você paga por esse anúncio e são anúncios caros, né? Isso, assim, eu tô falando há 15 anos atrás, né? Eu já não acompanho mais esse ramo mesmo de B2C há muito tempo, para consumidor há muito tempo. Mas são publicações caras, anúncio em TV, anúncio em jornal, e você tem que pagar. E se você não manda o anúncio em tempo, esse anúncio prazo. não sai, e aí é o que a gente chama de vaca. Deu vaca, vai em branco, eles colocam outra coisa, e você joga seu dinheiro de publicidade ali no lixo, né? Então, e muitas vezes, assim, o mercado publicitário é tudo muito rápido. O consumidor muda muito rápido, é tudo muito rápido. E aí você perde prazo, esquece. Perdeu o prazo, perdeu dinheiro, Você não queria perdeu a viver conta. essa vida tendo pesadelos com a vaca. É isso. E aí, assim, eu virava noites trabalhando. É muito bom. Se você é jovem, principalmente, porque, assim, você cria resiliência, sabe? Então, assim, é muito positivo. Cria casca. Exato. Então, assim, quando eu saí da agência, eu trabalhei em 2 agências pequenas, uma delas até fechou, uma hoje tá uma agência já maior, chama Marco Marketing, é uma agência Latam, tá maior já, na época era pequena, mas hoje já tá um pouco maior, mas quando eu saí de agência, eu falei, putz, foi muito bom, que aí eu vim para a empresa que eu tô agora, que é a BRQ, que eu já falo já, mas assim, é muito bom trabalhar em agência, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não quero voltar para agência, a não ser que realmente eu precise. E é legal, né? isso, porque você sabe também o que você não quer, né? É isso. É que Quando às vezes você na vida a passa- gente não sabe o que quer. Mas Exato. saber o que não quer já é um grande Já é um adianto. grande passo. Já é muito E você adiantado. adquiriu uma experiência muito, muito boa, né? Pra Isso. depois dar um outro passo. Eu tenho 2 primas que uma quer entrar em publicidade e a outra tá cursando, né? E aí eu tava conversando com elas numa festa de família recentemente, e assim, eu sempre dou dica de entra numa agência, trabalhe numa agência, até porque na faculdade ela não vai te dar tudo que você precisa. Você vai aprender ali na prática, né? E aí trabalhar na agência é muito bom por isso. Então acho que todo mundo que faz publicidade, marketing, teria que passar por agência alguma vez na vida. Você chega como na BRQ? Isso. E aí, assim, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo. Na verdade, a gente brinca que até a BRQ, os nossos currículos eram muito parecidos, porque uma levava a outra para a empresa. E aí ela saiu da agência que eu tava e ela foi para a BRQ.
E aí surgiu uma vaga de coordenação, eu era atendimento na época na agência, Uhum. então eu cuidava na Marco antes, era totalmente B2C, mas era tecnologia também. Sim. Foi quando a Dell Computadores veio para o Brasil e eles abriram operação em varejo. Uhum. E aí eu fazia atendimento da Dell na época. E aí surgiu uma oportunidade na BRQ, e aí ela me convidou, era para ser par dela lá, e eu fui para a BRQ, que é a empresa que eu tô hoje, que é de transformação digital, e é B2B, ou seja, atua com grandes empresas, as maiores empresas, né? Bancos. Sim, a BRQ tá há mais de 30 anos aí Isso. trabalhando com Faremos transformação 31, digital, né? Isso. Legal. E assim, vamos falar um pouquinho sobre marketing, que é a sua área, e quantas estratégias de marketing são importantes, assim, Lígia, para uma marca e a consolidação de um negócio, assim. E eu queria falar, assim, não importa o tamanho da empresa, né? Cuidar do marketing e usar um pouco de estratégia é muito importante para consolidar o seu negócio, mesmo que você tenha começado a empreender agora, né? Isso, acho que lembrança de marca também, né? Muito Uhum. importante. Então, mesmo que você tenha uma empresa pequena, o quanto você fala dela para as pessoas, até mesmo assim, se você não tem grandes investimentos financeiros em televisão, ou até mídia paga nas redes sociais, mas assim, o quanto você fala da sua marca para as outras pessoas, né? Então, começa ali muito, muito no boca a boca, aí você expande para uma rede social. E é lógico, né? As estratégias de marketing elas vão mudando de acordo com, primeiro, qual que é o seu consumidor final, ou seja, quem vai consumir aquele produto, para você poder desenhar a melhor estratégia, porque varia, né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, o marketing e cuidar da marca é importante para qualquer empresa, né? Sim, então desde da concepção, começar a olhar para a construção da marca é fundamental. Sim, sem dúvida. Até para o crescimento, né? Porque o marketing está totalmente voltado às vendas. Então, para você conseguir alavancar esse crescimento, né? Exato. Marketing e vendas anda ali, né? As pessoas não vão ando comprar de junto. você se não souberem que você existe, né? Exato. E se você fizer um Perfeito. trabalho muito amarradinho, muito bem feito, acho que de marketing, eu acho que hoje tem muita essa coisa de encantar, né? De criar toda uma atmosfera. eu acho E que quais isso... seriam, assim, os primeiros passos, assim, para quem tá se perguntando agora, tá, mas como é que eu começo? Como é que eu faço isso? Eu acho que o mais importante é você conhecer o seu público, né? Então, assim, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa média, mas você sabe quem é o consumidor final? Então, assim, lá na BRQ, por exemplo, a gente fala com empresas, né? De empresas para empresa. Uhum. Mas, por exemplo, se eu for falar com o Itaú ou uma Ambev, por exemplo, quem vai consumir o produto do Itaú e quem vai consumir o produto da Ambev? No final do dia, são pessoas do mesmo jeito, né? Sim. Então, por mais que eu fale com grandes empresas, eu tenho que conhecer quem vai estar lá no final, quem vai estar consumindo. Uhum. E aí, sim, pensar em estratégias. Então, assim, quais são os canais que esse meu público consome, onde eu tenho que estar, como que as pessoas falam com esse público, né? Então, assim, qual é a geração desse público? Então, a geração Z, geração Baby Boomer, enfim. Que tipo de linguagem que Qual você é a vai linguagem usar? que eu vou falar com esse público final? Então, assim, primeiro de tudo, você precisa conhecer o seu público. Então, fazer uma campanha mesmo, uma pesquisa de mercado mesmo, para entender um pouco do seu público. Tá. Entendendo o seu público, aí você vai desenhar as estratégias que aí podem variar, né? Então, a gente atua desde de estratégias de growth, de crescimento, utilizando mídias sociais. B2B, a BRQ ela tem muito criado também, eu tô lá há 15 anos, mas muito criado também por mim, pelo meu time. A gente não costuma fazer mídias pagas, por exemplo, porque, primeiro, é um custo muito alto. Sim. E muitas vezes você não atinge o seu público ali, o público final. Então, assim, é identificar, né? Onde está o seu público, o que Isso é faz bem sentido. importante, gente, o que Sim. a Lígia tá falando, para não ter um gasto desnecessário, Exato. acreditar numa coisa e, né? Exato, porque com marketing você pode... E muitas vezes o marketing é visto... que eu fiz alguns podcasts falando sobre marketing como geração de receita, porque muitas vezes, em 90% das empresas, o marketing é visto como custo, né? Uhum. Porque muitas vezes você não consegue... B2C você consegue comprovar. Então, se eu fiz uma campanha numa rede social e eu coloco lá um linkzinho, clique aqui para comprar e você vai colocar um cupom de desconto, eu sei que ele veio por uma campanha de marketing. Mas quando eu falo em B2C, B2B, é muito difícil. Porque imagina assim, se coloca no lugar de um diretor de uma empresa de um banco. Uhum. Ele não vai comprar clicando no link numa rede social. Ele vai ver um anúncio um dia, que ele vai ter visto, ele vai conversar com alguém para saber as competências dessa empresa que ele vai contratar, ele vai ver se essa empresa está bem ranqueada em rankings de transformação digital. Sim. Então tem tudo isso. E como eu comprovo que quando ele chegou aqui, ele veio por estratégia de marketing? É muito difícil, né? Então é muito subliminar. Então,
sem dúvida, conhecer o seu público é importante e pensar nas estratégias, porque você consegue, através do marketing, você gasta rios de dinheiro, assim, você consegue gastar muito dinheiro, então tem que ser bem preciso mesmo. Sim, perfeito. E Lígia, você fala muito em cultura e experiência de funcionários. Isso quer dizer treinar, investir em capacitação e fortalecer sempre a cultura da empresa? Eu acho que cultura... O meu papel hoje na BRQ, eu olho para marketing, então eu olho para a marca para fora e a marca para dentro, para funcionários, que também é cultura. O que eu mais gosto é a parte de cultura, assim, sem dúvida nenhuma é a parte que eu mais gosto, porque você consegue ver exatamente quando aquilo está sendo atingido, quando você está realmente mudando a vida de uma pessoa, então ele é mais fácil. Então, assim, sem dúvida é o que eu mais gosto. E aí cultura vai além, né, de capacitação. Então, de novo, também conhecer o seu público. Quando a gente olhou, a BRQ, ela é GPTW desde 2019, 18, 19, e só esse ano de 2023, eu já estou olhando para 2024, só esse ano de 2023 a gente subiu 30 pontos no ranking e fomos a 27ª empresa. Parabéns! É uma conquista O muito que é legal. GPTW? GPTW é um ranking que ranqueia as melhores empresas para se trabalhar do país. Então, a gente está... são mais de 150 empresas que são premiadas e nós fomos a 27ª. Então, assim, tem de tudo quanto é tipo de empresa, né? Todos os segmentos. Todos os muitos segmentos. Todos. O primeiro lugar, se eu não me engano, ficou, eu não lembro, mas acho que ficou Itaú. Então, tem de todos os segmentos, assim, que são empresas que os funcionários votam. Então, assim, a gente chama os nossos funcionários de feras, né? Mas, assim, os funcionários votam para essa empresa ser ranqueada. Então, isso também é uma coisa super legal. E aí, assim, de novo, conhecer o público, porque o que é importante para um não é importante para o outro. Então, assim, tem pessoas que querem capacitação, tem pessoas que querem ter contato direto com a liderança, tem pessoas que querem dinheiro, tem pessoas que querem carreira. O público, nesse caso, são os colaboradores da empresa. Os colaboradores. Então, assim, a parte de cultura ela é importante justamente por isso, porque a gente tem hoje uma ferramenta de comunicação que a gente consegue falar, são 3.000 feras, né? São 3.000 pessoas. A gente consegue falar com os 3.000 e a gente consegue saber o que está passando na cabeça desses 3.000. E aí sim montar planos para eles. Porque muitas vezes você fala assim, putz, vou montar um plano de carreira, vou montar, sei lá, um treinamento. Mas você não sabe se isso vai funcionar, né? Se isso vai atingir aquela pessoa que você quer. Então, de novo, conhecer o público. E a gente faz muito isso, Isso né? é por meio da pesquisa de clima, assim? A gente tem uma ferramenta de comunicação, né? E independente da ferramenta de comunicação que você vá usar, foi uma ferramenta que democratizou muito. Então, as pessoas... O que a gente fazia antes em comunicação? Que eu acho que 60%, 70% das empresas ainda fazem assim. Você vai se comunicar com o seu profissional, você vai mandar um e-mail para ele, um e-mail marketing, ele vai receber o e-mail. Então, a comunicação, ela é assíncrona, né? Você falou e você não... É um monólogo. Exato, você está simplesmente falando. E o que fica na nossa cabeça? Eu mandei um e-mail, a pessoa recebeu. E não é. Sabemos bem que, né? Eu tenho, por exemplo, 27 mil e-mails não lidos no meu e-mail hoje. Sim. Então, assim, a gente sabe que enviar o e-mail não significa que a pessoa leu e que, né? E essa ferramenta de comunicação, ou seja lá qual for a ferramenta, mas é uma rede social corporativa, a gente faz os posts. Então, é igual... hoje é o que a gente usa Workplace, mas assim, tem várias outras ferramentas no mercado. Por que ela é bacana? Porque quando você fala com eles, então você fez um post, eles já conseguem comentar ali na hora. Então, uma coisa que a gente fez bastante para a cultura, que foi importante para todo esse resultado que a gente teve de GPTW, principalmente, é democratizar a comunicação. Então, assim, deixar que eles falem. Então, a notícia é ruim, vamos falar a notícia ruim. E explicar o que vai fazer para a notícia ser boa. A notícia é boa, vamos dar a notícia boa. E aí, eles conseguem falar lá. Então, eles deixam comentários. E meu time deixar lê livre tudo, a aberto. manifestação. Para quem não conhece, eu acho interessante falar que o Workplace é uma ferramenta igualzinha ao Facebook. Exato. Né? Só pra vocês entenderem. Exato. Às vezes ela tá falando, vocês estão imaginando que é alguma coisa parecida com, sei lá, um LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta que nem todo mundo tá familiarizado. Só que no Brasil, o Facebook é macetado, né? Exato. E essa ferramenta, tipo... É parecida. Como se fosse o mesmo. É a mesma É o mesmo. coisa. É da Meta, inclusive, né? É igualzinho, é idêntico. Exato. E aí, assim, quando você faz... Então, por exemplo, eu ia falar de dissídio, por exemplo. Normalmente, o que as empresas fazem? É TV corporativa, a BRQ também era assim. A gente mudou isso. Eu trouxe o Workplace em 2018. Mais ou menos 2018, 2017. Então, antigamente, a comunicação ela ia na TV corporativa, ia no e-mail, eu falava do dissídio. Hoje eu posto dissídio...
eu faço um post. E as pessoas vão, comentam, e eu consigo ver quantas pessoas viram, quantas curtiram, quantas comentaram. Se tem comentário bom, se tem comentário ruim. E ele é 100% aberto. Tá. Então, assim, eu lembro que logo que eu implementei o Workplace, era uma discussão, porque a gente tá todo mundo home office agora, né? Lá na empresa tá todo mundo home office. Mas antigamente era nos ambientes, a gente ia para os escritórios. E aí eu fiz uma enquete, eu falei, vou testar a enquete aqui. Era se tirava a máquina de café, tinha uma máquina de café, deixava café coado ou deixava a máquina. Tá. A empresa simplesmente parou por 30 minutos para votar no café. Uma confusão. Votar no café. Que maravilhoso. Mas, E aí- gente, café Café é vida, ainda mais pra dev. É um combustível, né? É um É assunto que mobiliza. Ainda mais para dev, que dev são desenvolvedores, né, programadores, Sim. eles vivem à base de café. Então, e aí foi engraçado, porque assim, o que foi legal? O que eu faria num dia normal? Eu ia falar, as pessoas não querem café, vou tirar, por exemplo. Ia tirar a máquina, ia gerar uma insatisfação. Porque no final as pessoas votaram que queria continuar com a máquina. Tá. E aí assim, e quem votou que queria tirar a máquina e queria café coado, aceitou que aquilo ali foi uma decisão Democrática. democrática. Olha isso. Então, e é isso tão muito importante legal. porque eu acho que isso faz as pessoas se sentirem parte daquilo, né? Exato. Se sentir Da decisão ouvidos, fazer parte da e entender decisão. quando não vai assim, quando a decisão não é aquilo que ele queria, mas sem causar, né? Exato. Isso é legal É também, porque não foi né? Não foi um negócio de cima pra baixo. Exato. É Isso. construção, Exato. é construção, constrói junto, As pessoas, eu vi isso uma vez, as pessoas apoiam ideias que elas ajudaram a formatar. Perfeito. E aí aceita Perfeito. também a negativa. Perfeito. Não, sim, mas A eu maioria, participei né? do processo. Aham. Perdi, mas eu estive lá. Não, e É. Lígia, eu tenho uma marca de roupas, é uma marca pequena, mas eu me identifico muito com isso, porque em vários momentos que às vezes a gente compartilha enquetes com as nossas clientes no Instagram, interage com elas, estão lá, ou traz elas para os bastidores para participar do desenvolvimento de alguma coisa, ou pergunta o que elas gostariam de ver e tal. Tem muito engajamento, as pessoas gostam de participar. Né? Bom, a minha próxima pergunta tem até a ver com isso, né? E como que a gente pensa nas redes sociais para se conectar de fato com o cliente? Porque eu acho que uma coisa é você impactar, outra é você criar uma conexão, né? Como que faz para criar essas relações e ter um engajamento de qualidade? O que é tendência? O que a gente vai ver aí nos próximos meses e anos nas redes sociais? Hoje, inclusive, está acontecendo um evento chamado RD Station. Ele é o maior evento de marketing digital. Ai, ela preferiu vir aqui! É o maior evento de marketing digital que tem no Brasil. Ele sempre acontecia em Florianópolis e esse ano ele está sendo aqui no Expo Center Norte. Inclusive, eu vou sair daqui e vou pra lá. Ah, não é que ela trocou RD isso. Station pela gente. Amanhã a abertura eu troquei. Eu preferi vir pra cá. Ah, aí sim, hein? Ó, cata esse prestígio. Olha a moral, olha a Olha a moral. Então lá, esse evento ele é legal porque ele traz as tendências mesmo, né? E assim, rede social é complexo. Eu tenho um time que olha só pra rede social, porque assim, é muito complexo. Porque todos os dias surgem features novas, todos os dias surgem análises novas, Meta muda, Twitter muda de nome, Meta muda a forma que vai monetizar. Então assim, você tem que estudar o tempo inteiro. Não tem jeito, ferramentas novas. E o que a gente vê surgindo muito com a chegada da IA generativa, eu não sei o quanto vocês... Inteligência artificial, tá, gente? E exato. future é o quê? Pior que eu só sei em inglês. São skills, Habilidades. habilidades. Tá. Já tá tão comum falar futures e skills que você até esquece o português. E com a chegada da inteligência... A inteligência artificial existe já há bastante tempo, mas a IA generativa, ou seja, a inteligência artificial generativa, ela surgiu recentemente e mudou muito o comportamento. Por que mudou? Porque ela já existia, mas ela era muito... Só a empresa ouvia falar... Muito coisa de nerd, né? Exato. E hoje em dia não é mais, né? Então, assim, a IA generativa, ela chegou para a mão do consumidor final. Então, você consegue abrir seu celular e fazer um vídeo institucional que antes a gente pagava caríssimo para uma produtora. Você faz no seu celular, você não manjando nada de edição nem nada. Ele vai criar o áudio para você, ele vai criar o lettering, ele vai criar o roteiro. Então, assim, existem muitas, centenas, milhares de ferramentas de inteligência artificial e isso está mudando muito o comportamento. Então, eu vi ontem uma ferramenta que eu achei sensacional, que a gente vai testar, que é uma ferramenta da Adobe, que você cria uma peça publicitária. Então, eu criei um post para colocar no Instagram.
que a gente faz normalmente quando tem um post pro Instagram e você quer fazer para as outras redes? Você vai e cria outros formatos. Então, no LinkedIn é um formato assim, no Facebook é um formato assim. Então, você tem que criar várias peças. E essa ferramenta da Adobe, ela cria as peças sozinha. E não só isso, ela faz análise do comportamento do consumidor, que é mais legal ainda. Porque imagina assim, você lá na sua rede social, você curte, sei lá, moda, influencers, e ela curte tecnologia. Você concorda comigo que um anúncio que eu vou fazer para você tem que ter uma linguagem e tem que ser um anúncio diferente do que vai chamar a atenção dela? Com certeza. Sim. Inteligência artificial faz isso sozinha. Mas aí ele adapta o layout para esse perfil? Ele adapta. Isso assim, isso é um exemplo de centenas de outros. Eita! Gente, e cada vez mais, você acha que a gente vai contar mesmo com esses recursos e vão ficar... E vai ficar cada vez mais apavorado. Apavora um pouco. Porque, assim, apavorado e encantado. Você fala do ChatGPT, por exemplo. Sim. Né? E isso é uma coisa que a gente não imaginava, assim, e ter fica mais acessível para as pessoas, para os empreendedores, para os pequenos empreendedores criarem, por exemplo, suas conexões, seus conteúdos, tudo. Democratiza, né? Democratiza, exatamente. E aí as pessoas acabam... O que você acha disso? O ChatGPT vai fazer 1 ano agora, dia 30 de novembro, inclusive, vai completar 1 ano e já tá no GPT-4, enfim. Então, ele foi evoluindo muito. Eu tenho muito essa conversa com o meu time porque todo mundo fica bastante assustado. E é normal ficar assustado, porque é uma tecnologia que está chegando. Ainda não tem uma regulamentação. A gente não sabe se vai vir uma regulamentação, se não vai. Mas o que eu sempre falo é assim, é usar a nosso favor. Então, assim, a gente não vai, por exemplo, diminuir tamanho de equipe para trocar por robô. Eu acho que tem esse tem muito isso, né? E tem muito isso. Mas assim, a gente é jornalista, a gente pensa... Falei, putz. Mas isso porque nós somos de uma geração em que os nossos pais foram trocados por robôs. Sim. Eu acho que existe, vamos dizer assim, essa lenda urbana baseada numa experiência. Por exemplo, a minha mãe era caixa de banco. Quando colocaram caixa eletrônico de verdade na agência, começaram a mandar um monte de gente embora. Mas eu acho que talvez algumas funções muito operacionais podem ser... Não, sim, mas... Né? Porque, vamos supor, o que a pessoa... Você tem um custo ali como empresa. E aí, você tendo essa ferramenta de inteligência artificial que faz o trabalho em 1/3 do tempo, sabe? Então, Dai, fica esperta você, viu? Fica esperta, mas dona por isso Dai. que eu acho que as pessoas... Mas assim, a inteligência artificial não tem essa questão do emocional, a questão do... Então, assim, não é pra tudo que serve. Não, eu só fiz isso pelo seguinte. As pessoas têm esse trauma, essa ideia que elas podem ser trocadas por um robô e com uma base muito real, né? Exato. Lígia, o que você tem conversado com a sua equipe? Exato. Isso realmente aconteceu e vai acontecer. Com trabalhos mais burocráticos, isso vai acontecer. Só que o que acontece? O mercado, ele se molda. Então, ao mesmo tempo que deixam de existir algumas profissões, surgem outras. Com certeza. Então, o que eu falo pro meu time é assim, poxa, então, para criar a pessoa, o designer que ia perder tempo ali, a Adobe até fez uma análise, o que um designer demoraria o mês inteiro para fazer, que são 900 e poucas peças, a IA faz em minutos. Então, assim, um designer que ia realmente demorar esse período, ele pode substituir esse tipo de trabalho pela IA, mas ele vai ficar com trabalhos para pensar diferente, como ele vai fazer diferente. E para ver se tá tudo certo, né? Também. Porque, olha, foi um hit aí na internet o negócio de geração de bebês. Como que vai ser o seu filho? Se vocês chegaram a ver essa trend? Sim. Essa trend, essa tendência, essa modinha. Vocês já olharam, prestaram atenção que os bebês, o rosto é bonito, mas eles não sabem fazer braços e dedos? Sim, eles não sabem. Eles não sabem. Os dedos são super estranhos. Ela tá aprendendo, tá? Então, ela tá aprendendo, mas sempre vai precisar de um humano pra dar uma supervisionada naquilo ali, né? O meu marido, ele é desenhista, né? Ele desenha a história em quadrinhos, mangá, especificamente, que é desenho japonês. E ele desenha para o mercado americano. Acabou manchando mais uma... Mais alguma conexão. Eu vou ficar falando aqui. Seu pai pareceu o quê? Um grande tricô. Aqui, ó. E ele desenha para o mercado americano. E desenhistas têm estilos, né? Então, os fãs do meu marido reconhecem o desenho do meu marido pelo estilo que ele desenha. E eles criaram um robô para desenhar como meu marido. E aí eles treinaram um robô. Seu marido ficou bravo? Não, ele amou. Eu ia usar um palavrão. Ele não ficou? Não, porque assim, a mão tinha dedo grudado. Então você consegue. Fica muito parecido? Fica. Mas você sabe que foi feito por um IA. Então, assim, são trabalhos artísticos. Você sabe que foi feito por um IA. Ele ficou lisonjeado, né? Porque o cara perdeu o tempo dele, treinou um robô pra desenhar como ele, no estilo dele. Então, você achando? Exato. Maravilhoso.
Maravilhoso. Então, assim, tem, obviamente, né? E eu falo sempre isso pro meu time. Tem muita gente que fica reativa, que fala, não, a IA, não sei o quê, não vou estudar IA porque é trend, é moda, vai passar. Então, assim, essa pessoa que não vai atrás, ela vai ficar para trás e ela vai ser substituída. Então, assim, tem que estudar, tem que ir atrás, né? Tem que entender um pouco as tendências. 70% da agenda do RD Summit fala de IA. Então, assim, as trends maiores, assim, para marketing principalmente, são voltadas para IA. Sim. E o mercado que eu estou inserido, que é de tecnologia, também é muito ligado em IA. Então, o que eu falo sempre é assim, vai atrás de informação, vai estudar, se interesse pelo tema, mas também se for o que a pessoa... Porque tem gente que é mais artístico mesmo, não quer saber de IA, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, dá medo, né? Dá medo até pela não regulamentação, né? Tem várias coisas que surgem aí voltadas para IA que é difícil você comprovar se é real, se não é. Então, assim, é lógico, mas é tudo muito novo, né? Então, conforme isso vai avançando, vão surgindo regulamentações, vão surgindo novas tendências, formatos de trabalhar. Então, é importante, né, se juntar, né? Para poder, às vezes, até mesclar e saber como conduzir, onde você usa, onde você pode dar um outro tipo da sua experiência ali. Mas acho que é um negócio que não tem como. É tipo, você tá na praia e você vê levantar um paredão de um tsunami. Não quero me molhar! Não vou me molhar! Não vai me arrastar! Não tem como. Vai! Tem que se adaptar. A gente tem que seguir a vida segue. Exatamente. Eu ficaria aqui horas falando de coisas diferentes que dá pra fazer com IA, porque assim, eu acho extremamente fascinante, eu adoro, eu sempre gostei muito de tecnologia. Se a gente for fazer um especial de inteligência artificial, você vem? Veio. Então tá bom. Como vocês usam hoje no dia a dia? Vocês usam no dia a dia da empresa? A gente tem um Monday, que é uma ferramenta que a gente coloca todas as ferramentas que a gente estuda, e a gente vai colocando lá essas ferramentas que a gente vai estudando até para entender, essa funciona, essa não funciona. Então a gente usa para fazer texto, o próprio ChatGPT, a gente usa para fazer imagem. Eu pedi essa semana, a gente vai falar sobre ESG, né, que é social, voltado mais para social, diversidade, etc. E eu pedi para eles fazerem um vídeo 100% de IA. E a Bia, que é a nossa designer, ela tá construindo esse vídeo. Ainda precisa tratar um pouquinho a imagem aqui, precisa. Mas o vídeo tá sendo inteiro construído com IA, com áudio, vídeo, tudo com IA. E aí, assim, precisa da designer ali. Ela está ali fazendo esse trabalho, né? Então... É uma ferramenta, né? Não, é isso. Que vem para ajudar, né? Para complementar o trabalho, para agilizar o trabalho. É isso que você falou. A designer, ela continua lá para lapidar esse trabalho da inteligência artificial. Né? E pensar em outras coisas. Então, assim, ela tem tempo... Ao invés dela fazer, por exemplo, transformar 900 layouts, que é o caso dessa ferramenta da Adobe, né? Que é simplesmente fazer adaptações de layout, ela vai ter tempo para pensar num outro vídeo diferente, uma coisa diferente. Então, assim, é deixar o trabalho mais operacional para a máquina, para focar em coisas mais diferentes. Né? Sensacional. E, Lídia, pegando toda essa bagagem, né, a gente pegando IA, pegando tudo, a gente tem um produto para lançar, vamos supor. E aí, qual a melhor maneira de lançar? Como lançar um produto da melhor forma? Hoje, a gente inclusive acabou de lançar um produto chamado Fusion, que é de inteligência artificial. Coincidência. Mas hoje você precisa. Então, assim, o que é o seu produto, né? Qual que é o público que vai consumir o seu produto? Então, vamos criar uma estratégia para ele. É uma marca de roupa. Uhum. Então, o que você vai fazer? O legal das redes sociais, o legal desse comportamento do consumidor ter mudado para as mídias digitais é que você consegue fazer especificamente para o público que você quer. Então, por exemplo, é uma roupa para, sei lá, que a maior parte das pessoas, idade tal a tal, público tal a tal, vai fazer mais sentido? Você consegue direcionar esse lançamento diretamente para essa pessoa. Uhum. Diferente antigamente, quando você fazia uma propaganda no Jornal Nacional, pagava R$1 milhão para 30 segundos, você está atingindo uma massa gigante. Mas nem todo mundo que está ali vai consumir o seu produto e você está gastando dinheiro. Sim. E o positivo de você fazer isso com mídias sociais é que você vê o seu dinheiro investido. Então, eu tenho, sei lá, R$100 e eu quero fazer uma divulgação de uma marca de roupa. Eu sei que essa divulgação está indo para a pessoa que é potencial para essa compra, e aí eu pago pelo custo. Então, assim, eu só vou pagar se a pessoa viu, se aquele perfil que eu desenhei viu aquele produto. Então, e aí ele vai consumindo esse dinheiro. Então, um investimento financeiro mais assertivo, porque você não rasga dinheiro, você está indo direto para o seu público.
Então tem que estudar, e depende muito, assim, você vai falar de lançamento de produto, tem várias técnicas diferentes, depende de qual é o seu produto, de qual que é o seu público final, quem vai consumir, se é mensal, se é um produto, se é um serviço, né? Então depende muito. Tá, mas tem uma regra geral? Tem uma alguma coisa assim que você tem fala, que ter. Se olha, você falar você assim, a tem fulana não isso fez aqui. tal coisa, flopou porque não fez Assim, tal coisa. tem que estar nas redes sociais, esse é o ponto. Assim, Uhum. Qualquer coisa, se você vai vender um lápis ou se você vai vender um produto de inteligência artificial, você tem que estar nas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. Tá. Então você tem que mostrar a sua E cara antes, ali. por exemplo, é muito importante você ir conectando as pessoas, assim, com um certo, eu esqueci o nome que fala, mas assim, quando você vai fazendo vai aguçando a pessoa. Estratégia de lançamento, né? Quando você vai preparando a estratégia de lançamento pro período anterior, para deixar a pessoa, putz, agora ela vai lançar hoje, eu tenho que estar aqui para receber. Exatamente. Com o cartão na mão. Ou às Isso, vezes eu isso. lembro muito desse case que era da marca da Marina Rui Barbosa, eu acho que era toda laranja, que ela ficou uma semana. Ginger. Isso, ela ficou, acho que uma semana aparecendo em lugares, assim, com a roupa, uma hora era a cor da roupa, coisas assim, mas não tava ainda nada explícito, mas isso já foi conectando as pessoas de alguma forma. Mas ela já tem um público, né? Então, assim, Uhum. quando ela lançou a marca dela, eu vi uma entrevista dela falando exatamente sobre isso, né? Ela já tinha um público. Então, assim, qualquer coisa que ela postasse ali, que ela fizesse uma estratégia de lançamento bem feita, ia funcionar, porque o público dela é muito conectado com ela, com a marca dela, que inclusive são roupas caríssimas. São roupas caríssimas. Sim. E ela fez essa estratégia de lançamento, mas ela já tinha um público. Tá. Agora, se você tem uma loja, você tem um produto que você não tem esse público, aí é mais difícil. Você tem que ir fazendo, você tem que ir construindo o seu público aos poucos, né? Tá. Tem agora, tá super em alta, que eu esqueci o nome, mas é e-commerce, mas é online. Acho que é video commerce. Tá. Que você pega um produto, então, por exemplo, você paga, tem uma startup, que é inclusive de uma amiga minha, que você paga para fazer estratégia de lançamento. Então, você tem uma loja de roupa. Você vai lá, eles têm um estúdio, essa startup tem um estúdio, tem a digital influencer que fala sobre esse produto, e ela vai falando e mostrando o produto, ela veste. Então, ela liga o Instagram aqui, e ela veste o produto, mostra. Aí você vai assistir, você fala, putz, eu quero essa camiseta. Uhum. Aparece embaixo, você clica e já põe no carrinho, você já compra na hora. Então tem várias Muito tendências legal. para lançamento de produtos, Uhum. B2C principalmente, né? Que você compra ali na hora, e aí terminou a live, elas sabem o quanto vendeu na live, elas fazem para Renner, MRV, várias marcas. É sensacional. Eu já vi. Só que, como tudo novo, ainda é algo muito caro, né? Algo muito para empresas Exato. grandes. Sim, sim. Mas é aquela coisa de você estar ali acompanhando a live e você já poder comprar na hora, Exato. né? Que é sensacional, porque você pega o cliente na urgência ali, né? Exato. Na emoção. Que nada mais é que um retorno do Shop Tour, né? Não é? Não, e sabe o que eu ia perguntar? Só pra fechar. Gente, eu fiz muito isso. Gente, só fecha essa parte de marketing que eu quero saber da Musa Fitness. E eu vou perguntar da Musa Fit, mas Tá. antes, só pra fechar esse assunto de lançamento, quando a gente fala de redes sociais, de criar essa expectativa no cliente para esse lançamento, qual é o tempo que você considera ideal? Porque se você começa muito antes, dá uma paralisada nas vendas até chegar a esse lançamento, né? Porque a pessoa quer o novo. Então, qual é o tempo, assim, ideal? É difícil, porque assim, até falando agora, né, que tá em Black Friday, novembro é sempre Black Friday, né? E aí eu passei por uma coisa muito parecida enquanto consumidora, porque eu comprei uma cadeira e 3 dias depois, então assim, eu comprei a cadeira, paguei um valor na cadeira. 3 dias depois, essa cadeira estava R$1.000 mais barato na Black Friday. Eu fiquei muito brava. Eu entrei em contato com a empresa, eu nem sei se a lei do consumidor permite isso, mas eu entrei em contato com eles porque eu me senti lesada. Eu falei, poxa, 3 dias antes, né? Aí eles vão me ressarcir, eles vão devolver esses R$1.000. Mas assim, eles não avisaram que eles iam fazer essa Black Friday. E assim, querendo ou não, assim, se você for olhar, ali já está certo, ali já não está certo, é difícil, porque eu comprei 3 dias antes. Eles sabiam que ia fazer a promoção, mas assim, eu tinha minha cadeira em casa 3 dias antes, né? Então é difícil. Então é muito difícil você estabelecer um período, né? Mas, até porque se eu aviso, no caso dessa cadeira, se eu aviso assim, olha, daqui 15 dias começa a nossa Black Friday e vai ter descontos. Esses 15 dias, ninguém vai comprar, vai esperar. Você não sabe se a cadeira vai entrar, mas eu vou correr o risco? Não, vou esperar os 15, né? Exato. Então depende muito do valor do produto, qual que é o produto, mas estratégias de produtos que mais funcionam, elas não pode passar assim, tem várias estratégias diferentes e tem gente que faz com mais tempo, mas 30 dias ou menos de 30 dias, nunca ultrapassar 30 dias.
Então, isso são estatísticas de estratégia de lançamento que deram certo. Mas aí vai variar muito, porque se você é um consumidor final, você vai vender uma coisa que é um ticket médio, que tem um custo mais baixo, você não vai esperar 30 dias, você vai fazer em 7 dias. Agora, é uma cadeira de 3 mil reais. Então, a cadeira de 3 mil reais, a pessoa pode esperar um pouquinho mais para comprar. Então, depende muito. Entendi. Agora, mudando completamente de assunto, a gente quer saber. Assim, em que momento, a gente quer saber sobre sua vida fitness, em que momento que o fisiculturismo entrou na sua vida? Em paralelo com a carreira? Com a maternidade, com a família. Com a maternidade. Não, gente, porque assim, você que tá no YouTube, dá uma olhada aqui no Olha o nossa shape. protagonista. Ó, os dois. Gente. Ô, louco! Essa aqui é a minha pose clássica. Na verdade, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, eu sempre tive muito... o que traz outros problemas psicológicos, de ansiedade, etc. Mas, assim, eu sempre tive muito claro alguns objetivos na minha vida. E eu sempre fui muito movida a objetivos. Então, assim, eu sempre tracei. Em tanto tempo eu quero fazer isso, isso e isso. Eu sempre tive muito isso claro. E eu sempre fui atrás disso. Tive fracassos, tive sucessos, normal, mas eu sempre tive isso. Então, eu sempre fui muito movida a desafios. E aí, quando eu engravidei, a minha filha tem 10 anos, né? E a minha gravidez foi muito complexa, assim. Uhum. Foi uma gravidez saudável, mas foi muito complexa, porque eu odiava estar grávida, Uhum. Eu tive problema na coluna, eu ficava muito cansada, eu enjoei demais, eu engordei 25 quilos. Nossa, você tá parecendo volte um episódio, porque a gente tava falando justamente disso. No episódio anterior, que era justamente sobre os perrengues da gravidez. Como sempre, a maternidade segue me apavorando. Cada pessoa que senta aqui me convence que talvez seja melhor ser tia. Não. Sim, sem dúvida nenhuma. A minha filha mudou minha vida assim, totalmente. E eu tava saindo hoje, eu falei pra ela, a mamãe vai gravar um podcast. Você fala de mim no podcast? Ai, que lindo. Aí eu Vamos falo, mandar um beijo. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Aí ela, mas eu não vou assistir. Eu falei, você vai pra aula, depois você assiste. Eu falei, então, assim, foi uma gravidez que eu, assim, odiava. Uhum. E aí meu marido ficava muito bravo, até hoje ele fica bravo que eu falo que eu odiava estar grávida, mas assim, não era, eu nunca tive Não foi ele que ficou grávido, né? Isso. Não é sobre filho, gente, é sobre o estado. É sobre o processo. Eu me cobrava também um pouco de reclamar todos os dias, de levantar, puta, que saco, tá grávida, aí não sei o quê. Mas assim, foi muito difícil esse processo pra mim. E como eu engordei muito em um curto espaço de tempo, eu tive muitas dores. E quando a Júlia nasceu, eu não conseguia dar banho nela, porque eu não levantava o braço. Uhum. Eu não fazia isso. E eu tive hérnia aqui na C3, C4, princípio de hérnia. E aí eu sofria muito. Então, assim, eu falava, caramba, eu tenho 30 anos e eu tô fazendo fisioterapia, essa dor não passa. Foi muito ruim. Uhum. E aí, eu fui em alguns médicos, e aí fui em vários médicos, eu nem conhecia médico do esporte na época, fui em vários médicos e todo mundo falando, você vai ter que operar, você não vai poder treinar. Não, como não era o meu objetivo treinar naquela época, porque eu nem pensava em Você treinar. era sedentária nessa época, Não ou que eu era sedentária, eu era igual 90% das pessoas. Começa, para, vai e volta. Então, Sim, assim, sem constância. E aí eu encontrei... É de uma sedentária intermitente. É isso. Exatamente. E aí eu fui em vários médicos e todos me falando que eu ia ter que operar e tal. Aí eu encontrei um médico do esporte, que é meu médico já há 11 anos, que é o Dr. Bruno Hernandes. Assim, ele mudou minha vida totalmente. Porque o que ele me falou? Ele falou assim, você vai precisar treinar. Você vai precisar preencher a sua coluna de músculo, você vai precisar preencher suas costas de músculo. Vamos treinar, vamos fazer um trabalho pra isso. E aí eu comecei. Uhum. E aí, assim, hoje eu não sinto mais quase dor nenhuma, 10 anos depois. Que aí eu legal. comecei a treinar, e aí eu fui pegando gosto. E aí, assim, aí todo mundo falava assim, você vai... Sempre estar muito acima do peso depois da gravidez me incomodava bastante. Uhum. Mas eu falava assim, vamos amamentar. E não ia embora, e eu tava desesperada. Eu falei, quer saber? Vou treinar. E comecei a treinar. Uhum. Só que eu sempre fui muito chata, assim, sempre muito chata, muito regrada. O que eu fazia? Eu ia pra casamento, eu levava minha marmita. Comia minha marmitinha. Eu ia pra churrasco, eu levava minha marmita. Tá. E eu via de todo mundo, mas pra que isso? Você Não, também... disciplina mesmo, porque pra levar a Calma aí, marmita qual o seu e tudo. signo? Aquário. Nossa! tem virgem nesse mapa. Pode ir atrás, pode procurar. E aí então assim, eu sempre fui muito chata e eu coloquei um objetivo. Meu objetivo era perder os 25 quilos que eu tinha adquirido na gravidez e ficar bem, me sentir bem. Esse era o meu objetivo naquele momento. E aí eu fui atrás desse objetivo.
E aí, assim, eu ia comer pizza na casa de amigos. Eu não comia, eu levava minha marmita e tava tudo bem, tava super bem. Sim. A galera enchia o saco e tudo, mas eles começaram Você a tava de acostumar. boa, mas as pessoas enchiam o isso. saco. É Não, isso. mas é muito isso. Mas Quando é muito você isso. Porque, por exemplo, muda... eu não bebo. Eu não bebo álcool. Todo lugar que eu vou, mas nem uma cervejinha, mas nem uma caipirinha, mas como você é chata. Tem aquela clássica, não confio em quem não bebe. Gente, eu estou de boa estando no bar, vendo as pessoas beberem. As isso. pessoas se incomodam com o Isso é fato muito chato. de eu querer beber água. de eu Teve querer uma época beber que eu fui suco. fazer dieta e pra não ficar com essa encheção, eu pedia uma taça de gin com tônica zero e um limãozinho. Pronto, parecia que eu tava tomando gin, aí ninguém me encheu o saco. Eu tava ali na minha Mas dieta. é exatamente isso. Mas, E aí, assim, eu fiquei muito tempo assim. E aí, depois que eu fiquei nesse período, assim, comecei a treinar, a criar gosto, né? Então, assim, eu comecei a gostar de ir pra academia, coisa que eu não imaginava que eu ia conseguir, todo mundo fala assim, você vai gostar de ir pra academia? Eu amo ainda, né? Então, e aí, treinando e tal, e aí, como todo mundo começou, por que você não compete? Por que você não compete? Eu falei, nada a ver, enfim. Não, dá certo, você é regrada e tal. E aí, contratei um coach de fisiculturismo, né, que é meu treinador até hoje também, que também chama Bruno, e aí a gente fez um trabalho específico. O que eu tinha em mente quando o assunto era fisiculturismo, assim? Não é a minha profissão, né, então não é, e tá longe de ser minha profissão. É uma superação. Então, era um processo que eu queria passar por superação, que era aquele objetivo que eu falei que sempre precisa de um objetivo. Então, era aquele objetivo final. Então, eu coloquei aquele objetivo. E é um processo, assim, só doido faz. Porque, assim, é um processo super difícil. Então, assim, eu fiquei 45... Além de estar regrada na alimentação por vários meses, os 45 dias anteriores à competição, eu só comia tilápia, das 6 da manhã até as 10 da noite, de 3 em 3 horas, sem sal. Só tilápia. Só tilápia, sem Nem sal. um ovo, Às nada. vezes entrava um brócolis ou um chuchu. Isso afetava seu emocional? Muito, Uhum. muito. Ficava super nervosa. Eu ficaria insuportável. Eu fiquei. Meu marido aguentou, um processo foi difícil. Eu fiquei. Não, e você realmente é puta que pariu, cara. Edilene. A menina Júlia vai ouvir o episódio. A tia Edilene falou que a mamãe foi ali pra ponte que partiu, tá, Júlia? Não, mas né, porque, poxa, você é porreta mesmo. Então foi um processo difícil, mas assim, foi Determinada. muito. Mas assim, é muito Você satisfatório. faz isso assim. várias vezes. Então, eu fiz isso em 2019. Foi a primeira vez que eu competi. E eu continuei com a alimentação regrada e tal. E aí veio a pandemia. E na pandemia veio a doença do meu pai. Que meu pai descobriu um câncer. E assim, foi um processo muito doloroso, muito difícil. E aí eu pausei. Por que acontece? Eu não conseguia, tipo, meu pai doente, tendo que fazer várias quimioterapias. E eu comendo tilápia. Não combinava. Não conseguia. E aí também os campeonatos fecharam durante a pandemia, porque não tinha... As academias fecharam, era só Tudo academia fechou, né? clandestina, né? Que você tinha que treinar com as portas fechadas. Sim. Então... E aí eu parei. E aí eu tinha colocado como desafio para esse ano. Então eu ia competir esse ano e ia competir agora em novembro de novo. Só que meu pai faleceu em maio. Então eu não consegui, depois disso eu falei, putz, não consigo. Até comecei a tentar fazer a dieta de novo, mas eu não conseguia. Aí eu falei, não vou conseguir, aí o ano que vem eu quero competir de novo. Mas é aquilo, é pela superação mesmo, sabe? Pelo processo. Mas E a qual- alimentação, você, em algum momento você já teve algum tipo de distúrbio na vida? Não, você sempre foi muito regrada. Desde que Porque tem que ter muita disciplina, né, cara? Assim, desde que eu mudei meus hábitos alimentares, eu continuo com uma alimentação super regrada. Pós-competição, dá, sim, um processo de mental que você, assim, você come tudo que você vê pela frente. Tipo, tô liberada. Entendi. Ficar ali seca, na seca, Isso. na seca, na seca, de repente abre a comporta da represa. Isso. Aí você engorda 6 quilos em uma semana, assim. Entendi. Mas fora isso, a minha dieta até hoje é super regrada. Em Eu quanto gosto tempo de- seu corpo mudou? 2 anos, começou a mudar. Aham. Mudar mesmo, assim, 2 anos. Agora, todo mundo fala, quando você começou a ter gominhos na barriga? Aí acho que uns 3 anos de treino, Todo dia. todo dia, domingo a domingo, Comendo tilápia. Mais alimentação. mais alimentação. Só que assim, 60% a 70% é alimentação. O resto é o treino. Vamos Legal. lá, vou voltar aqui. Qual é a associação... Já tá acabando. Qual é a associação que você faz do esporte, de tudo isso, do sacrifício, da disciplina, da constância? Qual a associação que você faz do esporte com a vida profissional? Depois do fisiculturismo,
eu até tinha isso um pouco em mente, né? Mas assim, depois do fisiculturismo eu vi que assim, cara, eu sou capaz de qualquer coisa. O que eu quiser fazer, eu consigo fazer, porque tá tudo aqui, assim, né? Então, isso me trouxe muito pro lado profissional também. Então, você acreditar acreditar em você, acreditar nos seus projetos, acreditar que você consegue, sabe? Então, o esporte trouxe tudo isso pra mim. Tudo isso. E para você manter essa constância, assim, você faz algum exercício, alguma coisa que para você não desistir? Aliás, se você puder dar essa dica, né, para quem tá querendo fazer uma transformação mesmo, e manter, porque a gente sabe que é constância. Não, e isso vale até para ter o próprio negócio, né? Muitas das nossas ouvintes têm o próprio negócio. E tem gente que tem o negócio em soluços, né? Às vezes tá fazendo, às vezes não tá fazendo, vai, não vai. É assim, eu tenho alguns privilégios, obviamente, né, que nem todo mundo consegue ter. Então, assim, eu tenho um marido super parceiro, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa que faz a minha comida todos os dias. Então, assim, é muito mais fácil. Sim. Né? Quando eu não tinha, por exemplo, a moça que trabalhava na minha casa, eu comia marmita. Então, eu comprava marmita fitness, deixava ali congelado e comia nas horas que deveria comer ali. Então, assim, e não é uma comida, tipo, não tem... Eu falei da tilápia, que foi um processo, um período. Mas é comida normal. Então, Sim. é arroz, carne, são legumes. Então, são comidas fáceis. Então, você ter a organização e você ter a disciplina faz diferença. Porque dava o horário que eu tinha que comer, eu tô trabalhando, eu faço 15 reuniões por dia. Se eu tiver que levantar, cozinhar, fazer... Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar pro iFood. Exato. Então, você ter a disciplina. Então, eu tenho essa pessoa que trabalha na minha casa, mas assim, você pegar um final de semana e montar a sua comida da semana, congelar, deixar certinho na mão pra você fazer, é outra coisa, assim, ajuda muito. Então, óbvio, né, que assim, a minha filha tem 10 anos. Ela já tem, ela é bem... Já se agiliza. Ela assim, sempre foi super autônoma, sempre fez as coisas dela toda sozinha, mas assim, ter uma pessoa que cuida dela enquanto eu estou, que divide, né, as tarefas de casa, enquanto eu tô ou focando no trabalho, ou tô focando na minha dieta, isso também faz a diferença, né, porque é difícil você, e aí assim, aquele lance também, não dá pra você se cobrar, né, então se você tem uma filha pequena, você não consegue, então assim, é tempo ao tempo, é identificar qual que é o período certo, porque senão você vai se estressar, vai se frustrar por não conseguir, então eu tava ali no meu melhor momento, eu tava com a mente super tranquila pra fazer isso, então foi o que me ajudou, né? Legal, muito bom. Agora, a pergunta que a gente faz para todas as nossas protagonistas, que é: qual foi o seu plot twist, que é assim, aquele grande momento de virada de chave da sua vida, da sua carreira? E qual é o seu antagonista, que é aquele vilão com quem você trava batalhas diárias, assim, para vencer? Tá, vou falar primeiro do plot twist. Eu acho que são 2, né? Então, sem dúvida, a maternidade. Eu sou uma pessoa totalmente diferente antes e depois da Júlia, assim, totalmente. Então, na paciência, assim, eu sou totalmente diferente. Parece que eu amadureci 20 anos em 10, sabe? Então, assim, meu time brincava antes que tinha a Lídia e a Lígia. Quando eu tava extremamente mal-humorada, eles me chamavam de Lídia, e quando eu tava boazinha era Lígia. Isso não acontece mais, né? Então, assim, a Júlia me ensinou, acho que a minha maior motivação, assim, no trabalho, que eu mais gosto de fazer é liderar pessoas. O time que eu construí, assim, cuidar deles é o que eu mais gosto de fazer. E eu amadureci muito pós a Júlia para cuidar deles também, né? Então, assim, para ouvir a individualidade de cada um, então a maternidade. E, obviamente, a academia, né? Então, o lado pessoal, assim, criar esse amor que eu criei pela academia mudou minha vida. E eu não me vejo, assim, às vezes teve um dia que eu me machuquei treinando, eu tive que ficar 3 dias sem treinar, assim, é muito ruim para mim, é muito ruim. Então, eu não imagino a minha vida sem treinar. Você me tira qualquer coisa, mas não me tira meu treino, sabe? Então, eu acho que esses 2. Aí, o antagonista, né? É lógico que você ser super, né? Você ter os seus objetivos, você ir atrás dos seus objetivos, ser determinado é positivo. Mas o meu antagonista, sem dúvida, e ultimamente mais ainda, é a ansiedade, assim. Então, de querer chegar logo no objetivo, de muitas vezes não acreditar que eu sou capaz, né? E a terapeuta fala assim, mas poxa, você tem muito mais sucessos do que insucessos, por que você está sempre acreditando que você não é capaz, né? Então, são esses dois pontos, né? Então, a ansiedade, que é querer chegar logo no final,
e achar que eu Não, não pra sou... mim você é um case, assim. A Edilene tá encantada, abriu o sorrisão. Ó, e pra encerrar, qual que é o seu recado para as protagonistas que estão acompanhando a gente agora? Pode falar nessa câmera aqui. Não desista. Acho que o principal é não desistir. Acho que todo mundo tem ali os seus... Eu estava falando agora há pouco, né? Todo mundo tem o seu momento, não se cobre. Esse podcast... Só mulheres maravilhosas, então assim, falando com mulheres maravilhosas, tenha em mente que você é maravilhosa também e não se cobre, né? Tem o seu momento e não desista, porque uma hora você vai conseguir e você vai chegar onde você quer. É isso aí. Lígia, você vai falar? Não, eu ia falar que a filosofia daquela música Lua de Cristal, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. É isso. Eu ia falar a música do Charlie Brown. Eu também Não, achei não, que você ia ser perfeito, você E podia antes terminar. de ser fã de Charlie Brown, a gente era fã da Xuxa. A nossa geração não tem pra onde fugir. Eu gosto da Xuxa agora. É, Mas também você não sabia fui. tudo, Eu Vivi? gostava da Você sabia Mara. tudo? Eu gostava da Sabia. Mara. Mas Nossa, sabia você tudo da também. Xuxa, ai, gente. Eu era da Mara. Eu gosto da Xuxa agora, mas eu não gostava da Xuxa. Mas todo mundo sabia todas da Xuxa. Sim, eu tinha o disco. sim, Tá, gente, sim. disco. Mas assim, você vai falar, você vai citar um Não, Charlie era só Brown? isso, era só... Não, Charlie Brown agora, nesse momento? Não, eu vou pensar um pouquinho. Tá bom. Lígia, muito obrigada pela sua presença. Como as pessoas podem te achar na rede social? Tá, eu que agradeço, obrigada pelo convite, é muito legal. Ou e-mail também, viu? Não, tá bom. Tem o meu LinkedIn, então meu LinkedIn é Lígia Araújo Marcondes. O meu Insta, ele é mais voltado para o meu lifestyle, então eu posto coisas de dieta, tudo é mais fechado, mas também é Lígia Araújo A Marcondes. gente vai bem seguir você. É Lígia Araújo Marcondes, mas acho que o LinkedIn é o principal canal ali, então Lígia Araújo Marcondes no LinkedIn. Perfeito. Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem a estrutura completa com equipamentos de ponta em múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Tira o seu projeto do papel, entre em contato com eles, a gente vai deixar o arroba aí na tela. Isso aí. E não deixem de curtir este episódio, de indicar para uma amiga, né? Pois é, eu comi bola agora, era pra eu estar falando isso aí. Encaminha, se você conhece uma amiga que quer começar a ir pra academia, conhece uma, duas, estão insatisfeitas com o corpo, não tô falando da pessoa ser gorda não, tá? Porque a pessoa é magra e tá insatisfeita, tá, meu anjo? Vamos derrubar Estamos esse falando mito de aqui. saúde, de disciplina. Exatamente. Encaminha pra 3 amigas aí que eu acho que você E não só isso, de marketing Tivemos também, né? várias dicas marketing, muito marcas ricas de inteligência marketing. artificial, conhece aquele seu amigo nerd, manda pra ele, quem sabe ele não vai trabalhar lá no time da Lígia, vai ser bem cuidado por ela. Empreendedora que quer lançar o produto. Sim, se você nunca ouviu falar em nenhuma dessas inteligências artificiais, nunca ouviu falar no chat GPT, vai atrás, né? Porque a inteligência Chat GPT, você artificial vai pergunta tomar qualquer conta. coisa, até receita de Exato. como fazer um bolo, o Chat Não, eu GPT acho te responde. fantástico. Conta a Como eu história, sou mais faz história. rápida que o chat GPT, pedi uma frase do Charlie Tava Brown, vendo aqui, ó. da música Só os Loucos Sabem, abre aspas, o impossível é só questão de opinião. É isso, a gente volta na semana que vem, tá? Um beijo, Anja. Fique com Deus. Tchau. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo. Edilene Ribeiro. E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento Hubcon, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.